Lei Complementar nº 190, de 8 de julho de 2010. Parte 2. Art. 42. Nenhum servidor público municipal poderá perceber, mensalmente, a título de vencimentos, importância superior ao subsídio do prefeito municipal. Parágrafo único. Excluem-se do teto de vencimentos estabelecido no caput, as importâncias recebidas a título de gratificação natalina, adicional pela prestação de serviço extraordinário e adicional de férias previstos nos incisos 8º, 16 e 17 do artigo 7º da Constituição Federal. Capítulo 2º das faltas seção e das disposições gerais art. 42. Os critérios para fins de desconto da retribuição pecuniária pelo não comparecimento do servidor, serão os que seguem, e, ao servidor que não cumprir a totalidade de sua jornada diária de trabalho será consignada como falta dia segunda, o descumprimento de parte da jornada diária de trabalho será caracterizada como falta hora, as quais serão ao longo do mês, somadas as demais para integralização da falta dia. Primeiro desconto financeiro da falta dia, será efetuado à razão de 1,30 avós, do valor da retribuição pecuniária mensal. Segundo, se no final do mês ocorrer o saldo de faltas hora, serão elas somadas as que vierem ocorrer no mês seguinte ou subsequentes, para fins do desconto previsto no parágrafo anterior. Seção 2ª das faltas justificadas art. 43. Nenhum servidor público municipal poderá faltar ao serviço, em período integral ou parcial, sem causa justificada. Parágrafo único. Considera-se causa justificada o fato que, por sua natureza ou circunstância, principalmente pela consequência no âmbito da família, possa constituir necessidade imperiosa ao não comparecimento ao serviço. Art. 44. O servidor que faltar ao trabalho ficará obrigado a declarar, por escrito, a justificação da falta, a seu superior imediato, no primeiro dia em que a este comparecer, sob pena de sujeitar-se às consequências da falta injustificada. Primeiro, não serão objeto de abono ou compensação as faltas que excederem a duas por mês. Segundo, o superior imediato do servidor decidirá sobre a justificação das faltas até o máximo de 5 por ano. Terceiro, a justificação das faltas que excederem a 6 por ano, até o limite de 12, será submetida, devidamente informada e formalizada pelo superior imediato, ao titular da pasta em que o servidor estiver lotado, no prazo máximo de 3 dias. Quarto, para a justificação de qualquer falta será exigida a prova material do motivo alegado pelo servidor. Quinto, decidido o pedido de justificação da falta, será o requerimento encaminhando imediatamente ao setor de recursos humanos para as devidas anotações no assentamento individual do servidor. Seção 3ª das faltas injustificadas art. 45. Serão consideradas faltas injustificadas aquelas em que o servidor ausentar-se do serviço sem um justo motivo. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, o servidor sofrerá o desconto em seu vencimento e não será considerado como período de efetivo exercício para todos os efeitos. Seção 4ª das faltas abonadas art. 46. As faltas ao serviço, até o máximo de 6 por ano, que não exceda uma por mês, serão abonadas desde que não haja prejuízo à administração. Primeiro, o servidor deverá encaminhar requerimento com no mínimo 2 dias de antecedência solicitando o abono das faltas a que se refere o caput, sendo ouvido o seu superior hierárquico, cabendo a decisão final ao titular da pasta imediatamente subordinado ao chefe de cada poder público municipal. Segundo, não serão permitidas faltas abonadas em emendas de feriado. Capítulo 3º dos descontos art. 47. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre os vencimentos do servidor público, com exceção da contribuição sindical fixada por lei. Parágrafo único. Mediante autorização por escrito do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de entidade sindical e de terceiros, na forma da lei. Art. 48. As reposições ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas mensais cujo valor não excederá 10% de seus vencimentos. Parágrafo único. A reposição será feita em uma única parcela quando constatado o pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha de pagamento. Art. 49. O servidor em débito decorrente da relação de trabalho com o poder público que for exonerado ou aposentado,
terá o valor de seu débito descontado dos créditos que porventura tenha para receber do respectivo poder. Primeiro caso não existam créditos a receber ou estes não sejam suficientes para suportar o valor devido, o servidor terá o prazo de até 90 dias para quitar o débito. Segundo o servidor cuja dívida relativa à reposição for superior a 5,05 vezes o valor de sua remuneração, terá o prazo máximo de 120 dias para quitar o seu débito nos casos previstos no caput. Terceiro, os valores percebidos pelo servidor, em razão de decisão liminar, de qualquer medida de caráter antecipatório ou de sentença, posteriormente cassada ou revista, deverão ser repostos ao erário no prazo máximo de 30 dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa. Capítulo 4 das vantagens seção I das disposições gerais art. 50. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens e gratificações: segunda, adicionais; terceira, auxílios. Parágrafo único. As gratificações e os adicionais incorporam-se aos vencimentos, apenas nos casos e condições indicados em lei. Art. 51. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção 2ª das gratificações e dos adicionais art. 52. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: e gratificação por escolaridade; segunda, gratificação por trabalho em local de difícil lotação; terceira, gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento; quarta, gratificação natalina, adicional pela prestação de serviço extraordinário; sexta, adicional noturno; sétima, adicional de férias; oitava, adicional pelo exercício de atividades insalubres ou periculosas; nona, adicional por tempo de serviço. Subseção I da gratificação por escolaridade art. 53. Ao servidor público municipal ocupante de cargo de provimento efetivo constante do grupo ocupacional superior, que comprovarem a conclusão de curso superior, desde que não seja requisito de provimento de seu cargo, será pago, a título de gratificação por escolaridade, o percentual de 20% sobre o valor de seu vencimento. Subseção 2ª da gratificação por trabalho em local de difícil lotação art. 54. Além do vencimento e das vantagens constantes desta lei, será concedida a gratificação por trabalho em local de difícil lotação, no percentual de 15% do valor de seu vencimento, especificamente aos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo e profissionais da saúde; segunda, profissionais da educação; terceira, vetado. Primeiro, a gratificação de que trata o caput não será incorporada ao vencimento para nenhum fim. Segundo, os servidores que percebem a gratificação nos termos do caput perderão o direito no momento em que cessar sua atuação nos referidos locais. Terceiro, o disposto neste artigo deverá ser regulamentado através de ato próprio da autoridade do respectivo poder. Subseção 3ª da gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento art. 55. Ao servidor estável, ocupante de cargo de provimento efetivo, que vier a ser designado para o desempenho de função de direção, chefia ou assessoramento, será devida uma gratificação pelo seu exercício. Primeiro, a percepção da gratificação de que trata o caput deste artigo não constitui cargo e será considerada como vantagem acessória ao vencimento do servidor designado. Segundo, a denominação, qualificação, percentuais e demais requisitos para a percepção da gratificação de que trata o caput deste artigo serão estabelecidos através de lei. Terceiro, a gratificação de que trata o caput deste artigo apenas é devida ao servidor durante o período em que estiver exercendo efetivamente a função que foi designada, sendo indevido o seu recebimento no caso de revogação de sua designação. Art. 56. Aos ocupantes dos cargos de provimento em comissão poderá ser concedida, por ato do chefe de cada poder, gratificação a título de dedicação integral, pelo exercício de função de direção e assessoramento, a qual não poderá ultrapassar 50% do vencimento correspondente. Subseção 4ª da gratificação natalina art. 57.
A gratificação natalina será paga, anualmente, a todo servidor municipal, independente da remuneração a que fizer jus. Primeiro, a gratificação natalina corresponderá a 1/12 avós, por mês de efetivo exercício no ano, da remuneração devida em dezembro do ano correspondente. Segundo, a fração igual ou superior a 20 dias de efetivo exercício será considerada como mês integral, para efeito do parágrafo anterior. Terceiro, a gratificação natalina será calculada sobre os vencimentos do servidor, neles incluídos todas as vantagens de natureza permanente, inclusive a média aritmética das horas extraordinárias efetivamente pagas durante o ano. Quarto, a gratificação natalina será estendida aos inativos e pensionistas, tendo como base o valor dos proventos que perceberem no mês de dezembro de cada do ano correspondente, no caso de e gozo do período de férias anuais. Segunda, nos casos de emergência por doença grave do próprio servidor ou do cônjuge, companheiro, pais, padrasto, madrasta, filhos, enteados, netos, menor sob guarda ou tutela, irmãos, sogro e sogra. Terceira, falecimento de pessoas da família dentre os relacionados no inciso 2º. Quarta, realização de despesas necessárias em virtude de caso fortuito ou força maior, conforme previsto no Código Civil Brasileiro. Oitavo, requerimento a que se refere o parágrafo 7º deverá ser encaminhado para o titular da pasta responsável pelo setor de recursos humanos do respectivo poder, que deverá decidir sobre o seu deferimento, ou não, no prazo máximo de 15 dias. Nono, no caso previsto no inciso 2º do parágrafo 7º, deverá ser anexado ao requerimento laudo comprovando a emergência e necessidade, realizado por equipe médica oficial e pelo Serviço Social. 10. 11. No caso previsto no inciso 4º do parágrafo 7º, deverá ser anexado ao requerimento a comprovação do caso fortuito ou de força maior reconhecido oficialmente. Art. 58. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de efetivo exercício no ano, calculada sobre os vencimentos do mês da exoneração. Art. 59. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção V do adicional por serviço extraordinário art. 60. O serviço extraordinário será remunerado, e com acréscimo de 50%, em relação à hora normal de trabalho, de segunda-feira a sábado, nos dias considerados ponto facultativo e nos dias objeto de compensação por ausência de expediente definidos em atos do chefe de cada poder. Segunda, com acréscimo de 100%, em relação à hora normal de trabalho, nos domingos e feriados. Parágrafo único. O serviço extraordinário realizado no período compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, será acrescido do percentual relativo ao adicional noturno, nos termos do artigo 62 desta lei. Art. 61. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais, temporárias e de interesse público. Parágrafo único. As normas para a autorização da realização de serviços extraordinários no âmbito do serviço público local serão definidas e regulamentadas através de ato do chefe de cada poder. Subseção 6ª do adicional noturno art. 62. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor hora acrescido de mais 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre os valores previstos no artigo 60. Subseção 7ª do adicional de férias art. 63. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, nos termos do inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal, por ocasião do gozo parcial ou total das férias, um adicional correspondente a um terço, do vencimento do período. Subseção 8ª do adicional pelo exercício de atividades insalubres ou periculosas art. 64. Os servidores que trabalharem com habitualidade em locais insalubres, identificados através de laudo emitido pelo órgão municipal competente, farão jus a um adicional com percentuais variáveis de 10%,
20%, 20%, ou 40%, 40%, sobre o menor vencimento pago pelo erário municipal, conforme o grau da insalubridade. Segunda, estiverem expostos a contato permanente com substâncias inflamáveis, explosivas, eletricidade de alta tensão, em condições de risco acentuado, durante o período de trabalho, farão jus ao adicional denominado de periculosidade de 30%, 30%, sobre o valor do vencimento de seu cargo de provimento efetivo. Primeiro servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por apenas um deles, não. 65. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos, através da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação ou lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Art. 66. Na concessão dos adicionais de que trata o artigo 64 serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica, em especial as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Art. 67. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto em legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses, por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Art. 68-A. O adicional por tempo de serviço é devido aos servidores, na seguinte proporção, e, à razão de 2%, 2%, de seu vencimento a cada período de 2 anos de efetivo exercício, contínuo ou não. Segunda, à razão de 5%, 5%, do seu vencimento a cada período de 5 anos de efetivo exercício. Terceira, a sexta parte, à razão de 1/6, do seu vencimento, após 20 anos de efetivo exercício. Primeiro, na concessão do adicional por tempo de serviço severa ser observado o disposto no inciso 14 do artigo 37 da Constituição Federal. Segundo, a fim de que se garanta a continuidade do adicional já existente, previsto no inciso I, a contagem do prazo para sua concessão iniciar-se-á na data de ingresso do servidor no serviço público. Terceiro, a contagem do prazo para concessão dos adicionais previstos nos incisos 2º e 3º iniciar-se-á com a vigência desta lei complementar. Quarto, o adicional por tempo de serviço que trata este artigo será incorporado ao vencimento para todos os efeitos. 69. Além do vencimento e das demais vantagens previstas, serão concedidos aos servidores os seguintes auxílios, e cesta básica, segunda, vale alimentação, terceira, vale transporte. Subseção I da cesta básica art. 70. Fica estabelecido que os servidores que percebem a título de vencimento o equivalente a 2 vezes o menor vencimento farão jus a um auxílio, denominado cesta básica, que será concedido através de crédito em cartão específico fornecido pelo poder público. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, inclusive, aos e servidores aposentados e pensionistas do município de Suzano, segunda, servidoras em gozo das licenças constantes do inciso V do artigo 82, terceira, servidores afastados nos termos do inciso X do artigo 82, quarta, vetado, subseção 2ª do Vale Alimentação art. 71. Será concedido aos servidores públicos do Serviço Público Municipal o auxílio denominado Vale Alimentação, através do fornecimento de cartão ou assemelhado, que deverá ser utilizado para a aquisição de gêneros alimentícios nos estabelecimentos credenciados no município de Suzano. Parágrafo único. O valor total do Vale Alimentação será definido através de legislação própria. Art. 72. O Vale Alimentação não será concedido aos servidores, e afastados nos termos dos arts. 114 e 115, segunda, em gozo das licenças previstas nos incisos 2ª, 3ª, 4ª, V, 7ª, 9ª, X e X do artigo 82,